Ezequiel capítulo 37 é o texto que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, tá? É um texto bem conhecido dos irmãos. E o Senhor, ele fala com Ezequiel no meio de um vale, né? Então diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Né? Verso 3. E disse-me: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, nós vamos trabalhar hoje esse texto aqui, que é um texto bem conhecido dos irmãos, mas é sempre bom nós relembrarmos, né, falar um pouco do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é um profeta considerado na Bíblia um profeta maior, contemporâneo aí de Jeremias, né, de Daniel. Então, nós estamos falando de um grande homem de Deus que, na sua época, ele teve um marco na sua história e na sua geração, né? Bom, quando nós entramos na live, eu perguntei quantas pessoas tinham na live, porque eu tinha visto realmente só 3, né? Mas não que eu tivesse preocupado com a quantidade de gente que fosse estar na live, tá bom? Eu sou um pregador bem considerável quanto a isso, né? Eu já preguei em igrejas que tinham 3 pessoas, né? Mas já preguei em igrejas grandes também. Inclusive, eu pregando numa igreja que tinha 3 pessoas, foi num círculo de oração. Nós pregamos, uma dormiu e as outras 2 ouviram a oração, né, nesse dia. Mas Deus falou, né? E da mesma forma que eu prego lá, eu vou pregar aqui, eu prego em qualquer lugar, porque a mensagem é de Deus, não é nossa, né? Então, é Deus em que vai direcionar quem quer ouvir, para quem quiser ouvir essa palavra, tá? Deus, ele não fala com pessoas ausentes. Deus, ele fala com pessoas presentes, né? Você vê que quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no meu nome, no nome dele, ali ele se faria presente, né? Então, nessa oportunidade, o Senhor está no meio de nós, né? O Senhor está presente aqui no nosso meio, tá? A princípio, eu estava com um fone de ouvido, porque aqui onde eu estou é bem abafado, né? E o meu filho e a minha esposa estão dormindo aqui no quarto ao lado. Eu queria o mínimo de barulho possível, mas vai dar tudo certo, né? Eu também procurei um quarto mais isolado, porque lá fora está tendo uma festa, e lá no fundo do quintal da minha casa, nas casas de trás também está tendo festa, né? E aqui também está tendo uma festa, que é a festa que vai ser ministrada a palavra de Deus, a oração, os louvores para o Senhor, tá? Primeiro que eu aprendo aqui com Ezequiel é o nome dele, né? O nome Ezequiel é Deus fortalece. Então, nessa oportunidade, eu já quero dizer que Deus, ele é fortaleza, tá? Independente do que você esteja vivendo nesse momento, independente do que você esteja passando nesse momento, Deus, ele é a sua fortaleza, tá? Ezequiel foi chamado para quê, né? Ezequiel, ele estava estudando para ser sacerdote, tá? Ele passou por uma escola sacerdotal, vinha de linhagem sacerdotal, e ele tinha um sonho de se tornar um sacerdote, tá? Sacerdote naquela época, ele tinha que estudar a medicina, né? Ele ia cuidar de doenças, né? Tem que saber diferenciar o que era uma doença, uma lepra, de uma outra lepra. O sacerdote, o aluno, para entrar na escola de sacerdote, ele tinha que estudar sobre a lei. Por quê? Porque ele ia estar atuando no meio do povo também como um legislador. Ele ia ter que julgar algumas causas, então ele tinha que estudar sobre a lei. O sacerdote, ele tinha que
ser perfeito, né? Tinha que ter uma idade mínima para começar a estudar e depois dessa idade ele ingressaria na escola, no seu chamado sacerdotal. O sacerdote ele tinha que ser perfeito, as mãos, os pés, as orelhas, os olhos, como os irmãos já sabem. Então, Ezequiel, ele passou por todo esse processo. Foi selecionado para ser um sacerdote, né? Estudou, se qualificou, era um homem considerado para o sacerdócio, mas o que Deus tinha para Ezequiel era um outro cargo, né? De sacerdote, ele foi ser profeta. O que foi que aconteceu ali? Naquela época em que Ezequiel estava estudando, estava passando pela escola, estava se qualificando para ser sacerdote, a Babilônia invadiu Jerusalém e levou Ezequiel na segunda leva, né? Então, Ezequiel, ele vai ser levado cativeiro. E quando ele chega na Babilônia, eles vão estar presos. A nação, ela estava presa por causa da idolatria, né? Porque muitos, na época, adoravam a Deus só com a sua boca, né? Só com a sua voz, mas o coração estava distante de Deus. Então, nesse momento, Deus ele permite que Jerusalém seja sitiada. Então, a Bíblia diz que o exército da Babilônia invade Israel, invade Jerusalém, tira eles de lá e leva para a Babilônia. E na Babilônia, nós vamos ver Deus se manifestar para Ezequiel, né? Gente, o livro de Ezequiel, ele é um livro que ele pode ser considerado simbólico, literal, alegórico. Estamos falando aqui de um vale de ossos secos, mas é algo simbólico, tá? Aqui era só uma visão que Ezequiel estava tendo naquele momento, tá? Um vale de ossos secos. Ele observa e vê que os ossos estão sequíssimos, ou seja, a situação de Israel era muito difícil. Então, por isso que Deus faz aquela pergunta: poderão esses ossos reviver? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Tá? Mas o que eu aprendo aqui nesse livro, né? Vou fazer um resumo aqui para a gente não tomar muito tempo, e eu quero aplicar aqui algumas coisas para os irmãos. O que eu aprendo é que o livro de Ezequiel se divide em 3 partes: capítulo 1 ao 24, capítulo 25 ao 32 e do capítulo 33 ao 48. O livro de Ezequiel, ele começa no rio Quebar. O rio Quebar era um rio que estava na Babilônia, tá? Ele estava no rio Quebar. Ezequiel estava sentado junto ao rio Quebar e ele tem uma grande visão. O livro de Ezequiel, ele começa no rio Quebar e termina no capítulo 47, 48, falando do rio de Deus, aquele rio que dava pelos pés, depois pelo joelho, depois pelos lombos, depois pelos ombros e pelo pescoço. O livro começa no rio da Babilônia e termina no rio de Deus. Não importa o que você esteja passando nesse momento. Não importa como você começou. O que importa é que o final dessa história, você sabe que Deus vai te dar a vitória, né? Por exemplo, se você botou um negócio para você, se você iniciou uma faculdade, se você iniciou um plano, um projeto, uma dieta, o que seja, se não está tão legal no começo, se no começo você está tendo dificuldade, está tendo barreiras, está tendo 2 coisas. Ou aquilo não é para você, e Deus vai te dar algo bem melhor, ou no final de toda essa trajetória, Deus vai te honrar, né? Nós poderíamos aqui pegar vários exemplos bíblicos para mostrar que Deus ele é especialista em finais felizes, né? Por exemplo, a história de José. José sofreu bastante, mas no final ele se tornou governador no Egito, né? Você vê a história de Jó. Jó sofreu bastante, mas no final Deus retribuiu tudo em dobro. A igreja sofrerá bastante, mas no final receberá a coroa da vitória. Então não importa a maneira que as coisas começam, o que importa é a maneira que ela vai terminar. E tratando-se de crente, tratando de servos de Deus, a história pode até começar difícil, depois ela se torna mais difícil ainda, mas no final
Deus faz o impossível se tornar possível nas nossas vidas, tá? O livro de Ezequiel, ele começa tratando sobre a mensagem de Deus contra Judá, né? Ali o livro começa o profeta pregando para os crentes, né? Pregando para os falsos profetas, os falsos mestres, a idolatria. E nós sabemos hoje a dificuldade que é a gente pregar para os crentes, né? Eu não sou pastor, mas a dificuldade que é um pastor doutrinar uma ovelha, a dificuldade que é a gente chegar para um crente e pregar para ele, né? É o que acontece hoje nas igrejas. Você tem que ter uma mensagem pronta para poder alegrar o coração do pessoal, né? Se você não tiver uma mensagem pronta que vai alegrar o coração do pessoal, você nunca mais pisa lá naquela igreja. Então, é muito difícil você pregar para crente. É por isso que hoje grandes pregadores, grandes nomes estão cobrando. Por quê? Porque eles vão trazer uma mensagem de acordo com o que a igreja está querendo receber, não é de acordo com o que Deus está querendo falar. Isso aconteceu lá na época de Amós, né? Como quando Amós, quando estou escutando um microfone, na época de Amós, quando Amós estava profetizando, eles não aceitavam a mensagem de Amós porque eles tinham os seus profetas que eles pagavam para falar o que o povo queria ouvir. Então, o livro começa, Ezequiel profetizando contra Judá, tá? Então, assim, pregar para crente é muito difícil. Não sei se vocês já saíram para um evangelismo, e no evangelismo se deram numa oportunidade de pregar para um crente desviado, para uma pessoa que já conheceu a palavra. O quão difícil é você pregar para quem conhece a palavra de Deus. Uma vez eu evangelizando, aí tinha um rapaz que ele começou a falar textos que eu confesso que durante todo esse tempo que eu estudei a Bíblia, eu nunca tinha ouvido falar no que esse jovem estava pregando, passando para mim, né? E eu disse, olha, jovem, você é um jovem muito inteligente, né? E talvez já tenha lido a Bíblia até mais do que eu, mas eu tenho uma palavra para você. Se você ler a Bíblia 100 vezes, e se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Então, assim, é muito complicado você pregar para quem já conhece a palavra, pregar para crente, tá? Por outro lado, a mensagem depois ela se torna diferente. A mensagem ela passa a ser para o povo mesmo, de Judá, né? Deus começa a falar para o povo da Babilônia. Deus começa a dizer que vai libertar o seu povo, que vai restaurar o seu povo, mas Deus tinha uma mensagem para os que estavam fora do templo, né? Então, Deus estava agora operando grandes sinais no meio dos babilônicos, né? E qual era a visão? A visão que Israel tinha. Qual era a visão que eles tinham? Eles tinham uma visão de que Deus não se manifestava para as outras nações. O que é que eles diziam? Deus só opera aqui em Jerusalém, ou no templo, ou nas nossas cidades. Fora daqui, Deus não opera. Em outras palavras, Deus só é Deus dentro de Jerusalém. Fora de Jerusalém, a gente não conhece Deus. Mas Deus é soberano. E Deus opera sinais não somente no meio da igreja, dentro da igreja. Deus opera sinais fora da igreja também. Deus é soberano. Perceba que Ezequiel tem a visão do querubim na Babilônia. É por isso que o texto diz que Ezequiel fica espantado, porque ele não estava acostumado a ver aquilo. E principalmente ver da maneira que ele viu. Ezequiel estava longe de entender o que Deus ia fazer na vida dele. Foi uma chamada de Deus para Ezequiel. Olha, Ezequiel, tu não vai ser sacerdote, tu vai ser um profeta. Tu vai sentir o que um profeta sente. Tu vai ser boca de Deus, não só para o povo de Judá, mas tu vai ser boca de Deus
para todas as nações que eu quiser que você seja boca de Deus. Então, Deus pega ali Ezequiel e explica para Ezequiel que não é Deus somente lá em Jerusalém, que ele é Deus também na Babilônia. Se revela lá a Ezequiel como um querubim, né? Ali com 4 faces, face de homem, de águia, de boi e de leão, né? Então ali Deus estava mostrando a ele o quanto Deus é soberano. Essa visão de acreditar que Deus só se manifesta dentro da igreja é uma visão de um povo acomodado. E Deus não gosta de pessoas acomodadas. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, e os discípulos olharam para Jesus e imaginavam que fosse um fantasma. E diziam, talvez é um fantasma. E Pedro disse, se és tu, então manda ter com você, com o Senhor. E ele disse, então vem. Pedro foi até Jesus. Embora ele tenha ali naufragado, e Deus tenha levantado ele, mas existe uma grande mensagem ali. Pedro representava 10% da igreja. Então, Pedro estava saindo do barco. Barco na Bíblia quer dizer lugar ou igreja, ou Israel. Toda vez que você vê essa palavra barco na Bíblia, é lugar de assembleia, de ajuntamento. Então, estavam todos ajuntados ali, juntos dentro do barco, e só um saiu para enfrentar a tempestade lá fora. Perceba que tem muita gente que quer viver uma vida de crente dentro da igreja. Acha que ser crente é só na igreja. Nós temos 2 horas na igreja e 22 horas no mundo. Então, a igreja é o local que nós somos menos crente. O local onde você é menos crente é dentro da igreja. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. Na igreja tem louvor, na igreja você não escuta outras músicas lá fora, na igreja não tem possibilidade alguma de você ir lá paquerar, de você ir fazer uma coisa errada. Você está dentro de uma igreja. A igreja é só louvor, palavra, ensinamento, doutrina, oração, jejum, ministração, adoração. Então, dentro de uma igreja tem isso. Então, é muito fácil qualquer pessoa ser crente dentro da igreja. Porque na igreja, todo mundo é crente. Até quem não é crente, quando está na igreja, é crente. Porque se arrepia, chora, escuta a palavra de Deus. O que vai determinar é fora da igreja. É por isso que Deus mostra para Ezequiel, eu sou Deus fora de Jerusalém. Então, antes de eu entrar aqui na mensagem, não sei nem se vai dar para mim entrar na mensagem, estou ainda na introdução. Mas Deus estava dizendo para Ezequiel que ele era Deus fora também. A visão deles é que Deus só se manifestava lá. Você perceba que lá no Salmo 137, quando os soldados vêm trazendo eles no cativo, e aí os soldados dizem assim, canta uma canção para a gente. Eu vou ler esse texto aqui. É interessante esse texto aqui, gente. Deixa eu ler aqui para a gente aqui. Salmo 137. Olha o que esse salmo aqui diz. Talvez você até já conheça esse salmo. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando de Sião. Eles lembravam de Sião. Eles tinham uma lembrança de Sião. O que eles faziam em Sião? Cantavam, sacrificavam, oravam, buscavam a Deus. Nos algueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levavam cativos, aqueles que levavam cativo. Quem estava levando cativo? Quem era que estava levando cativo? Eram os servos lá da Babilônia, né? Eram os soldados, eram os generais, era a tropa da Babilônia levando eles. Porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Eles estavam dizendo, era mais ou menos assim, eles estavam todos lá acorrentados, sendo levados, né, em carruagens, a pé, e eles diziam assim, olha, canta aí uma canção para a gente, canta alguma coisa para a gente. Só que eles tinham uma visão limitada. O que é que Israel tinha? Uma visão limitada. Quando eles dizem assim, 137, pediam-nos uma canção, e os que nos destruíam
que os alegrássemos, dizendo, cantai um cântico de Sião. Mas qual foi a resposta deles? A resposta foi essa. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ou seja, a visão deles é que eles estando em uma terra estranha, eles não podiam cantar, eles não podiam adorar. Eles tinham essa visão, é que só tinha adoração se fosse em Jerusalém, se fosse em Israel, se fosse em Sião, se fosse no templo. Só tinha oração e canção se fosse ali. Mas quando Jesus se encontra com a samaritana, e ali foi o maior discurso de Jesus no Novo Testamento, João capítulo 4. Jesus se encontra com uma mulher samaritana e diz assim, ó, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Sião, outros dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é... Mas Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa o local que você esteja, não importa o local onde você está, você tem que adorar o Senhor, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no evangelismo, seja dentro de casa, seja nos vizinhos, seja no carro, seja onde for, adore o nome do Senhor. Então, o texto aqui, quando diz, na segunda parte do livro de Ezequiel, é que Deus estava dizendo para eles que Deus não se manifestava somente lá. Deus também tem poder para se manifestar em qualquer outro local. Você vê que no ministério de Jesus, quando Jesus está pregando, quando Jesus está passeando no meio do povo, Jesus não opera milagres, sinais, dentro lá, ele até curou um homem dentro da sinagoga, mas os maiores milagres de Jesus foi fora da sinagoga. Você pode pesquisar aí no Novo Testamento, Jesus operou diversos sinais fora da sinagoga, fora das reuniões, né? Então, um dos maiores milagres no Novo Testamento foi a multiplicação de pães e peixes, que ali é considerado um milagre de maravilha. Então, esse milagre Jesus operou fora, não foi dentro, foi fora. Então, Deus ele vai te usar em qualquer local que você esteja. Não limite a sua mente, a sua visão. Não empobreça a sua visão, a sua mente, achando que Deus ele só se revela dentro de uma igreja. Deus ele se revela fora da igreja. E com esse comentário aqui, eu não estou dizendo para ninguém que não é para ir para a igreja, que Deus não faz milagre dentro da igreja. É claro que Deus faz milagre dentro da igreja. E é necessário nós ter uma congregação, nós ter um pastor, nós ter uma liderança. Porém, não se limite a isso. Porque se você se limitar a isso, se nós, me perdoe dizer, se nós nos limitarmos a isso, nós estaremos vivendo uma vida de comodismo. Só mais um que esquenta ali o banco. Qual é o sentido de eu estar em cima de um púlpito, ser chamado de diácono, ser chamado de presbítero? Qual é o sentido de eu estar em cima de um púlpito? Naquela cadeira não tem um botão que você vai apertar e ele vai jogar você para o céu, não. Não faz sentido você sentar no conjunto de senhoras. Não faz sentido você sentar na mocidade, você sentar na nave da igreja. Não faz sentido você estar ali e não produzir nada, não fazer nada, não multiplicar nada, não servir para nada. Tem gente que vai passar a vida inteira achando que ser servo de Deus é se limitar a um local. Mas a igreja, ela não fica parada. A igreja, ela marcha, ela avança, como os nossos pais da igreja diziam, como os das patrísticas diziam, como os avivalistas diziam, como os reformadores diziam, como os puritanos diziam. A igreja, ela marcha, ela começou ali e ela se expandiu pelo mundo, já faz mais de 2000 anos, e nós fomos alcançados por esse evangelho, porque a igreja marcha.
E se a igreja continuar marchando, a igreja tem um alvo. O alvo é Jesus Cristo, o alvo é o céu. Então, não adianta a gente ficar ali se limitando, achando que Deus só se revela ali, só faz ali. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, é que nós não devemos nos acomodar, que nós não devemos nos limitar, acreditar que Deus só faz milagre se for em Jerusalém, que Deus só faz milagre se for em Sião, se for no templo. Não, Deus é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou que imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente muito mais. Bom, para a gente não demorar muito aqui na introdução, eu vou entrar em um ponto da mensagem, tá? Daqui a 5 minutos eu encerro. Não vou me estender no horário, até porque eu tenho um filhinho pequeno aqui, ele precisa dormir. Então, a gente vai encaminhar aqui para o final da mensagem, mas eu espero que os irmãos estejam recebendo aí a palavra, tá? Vamos lá. O que é que o texto diz aqui? O texto diz aqui, versículo 4. Então disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Né? Diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, diante de tantas seitas, tantas balelas, tantas conversas, tanto disse-me-disse, pessoas que usam o nome do evangelho para ganhar dinheiro, usam o nome do evangelho para se autopromover, usam o nome do evangelho para ganhar vantagem em cima das pessoas. Existe uma palavra que nós devemos nos apegar. Ouvir a palavra do Senhor. Está muito difícil nós ouvirmos a palavra do Senhor, mas eu sei que aqui nessa live tem pessoas que pregam a palavra do Senhor, que a palavra arde dentro do seu coração, que você tem sede pela palavra do Senhor. Eu sei que nessa live aqui tem pessoas que vieram buscar vieram buscar aqui uma resposta, e a resposta é: ouça a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor. Quando você quiser que Deus fale com você, você abre a Bíblia, você leia um salmo, você leia Mateus, você leia João, leia as cartas de Paulo, leia o Apocalipse, porque Deus fala por intermédio da sua palavra. Eu creio no espírito da profecia, que Deus usa o profeta para revelar o profundo, o oculto, o escondido, mas eu creio mais ainda que essa palavra, ela é soberana, insubstituível, ela é a palavra que ela serve para edificar, ela serve para exortar, sustentar, alimentar, renovar, batizar, ensinar, ela serve para muitas coisas. Então, vamos nos apegar à palavra de Deus. A resposta de Deus para você nessa noite é: receba a palavra de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, por meio da sua palavra. Na sua palavra é onde nós vamos ser fortalecidos. A palavra, ela é como um martelo que se apenha. A palavra, ela consegue quebrar o coração duro. A palavra é que faz a divisão do espírito. A palavra é que faz a divisão de ossos, medula e espírito. A palavra é que penetra dentro do nosso coração. A palavra é o que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra é o que o apóstolo Paulo falou: revestivos do poder e da armadura do Senhor, e revestivos da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então, se você vai vencer com a palavra. Se você vai ter sucesso com a palavra. Se você vai ter fama por causa da palavra. Se você vai vencer, vai ser por causa da palavra. Tudo é por causa da palavra. Ah, eu quero ter sucesso. Vai ser por causa da palavra. Porque tudo depende dessa palavra. A estrutura do mundo, os pilares do mundo estão todos aqui na Bíblia Sagrada. A resposta que o mundo precisa ouvir, a resposta que o ateu precisa ouvir, a resposta que os agnósticos precisam ouvir, a resposta que os adúlteros, a resposta que os idólatras, a resposta que
que os prefeitos, os presidentes, os políticos, a resposta que aquele que está cabisbaixo, a resposta que aquele que está com depressão, a resposta para o mundo é a palavra de Deus. É por isso que Deus disse, Ezequiel, diga para eles, ouvi a palavra do Senhor, que essa palavra possa fazer efeito nos nossos corações nessa noite. Amém? Então, aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. É claro que eu resumi bastante aqui a mensagem, né? A gente tem um tempo reduzido e